É isso aí, estamos aqui em São Paulo para fazer uma entrevista com o pastor Joaquim de Andrade, um dos grandes apologistas do Brasil. Ele vai fazer parte daquela série que nós estamos montando aqui no CACP, que é Apologistas Brasileiros. Esta é a nossa segunda entrevista e nesta oportunidade nós tivemos o privilégio de conversar com o pastor Joaquim de Andrade. Bem, pastor Joaquim de Andrade, tudo bem? Como vai o senhor? Tudo bem, pastor João Flávio, é um prazer estar aqui com você e com todos os nossos telespectadores, todos aqueles que estão assistindo essa série apologética. Isso é muito importante, pastor, essa série apologética, a ideia da gente fazê-la, porque a apologética no Brasil tem uma história e a gente sabe que o senhor faz parte dela. Primeiro eu quero lhe perguntar qual igreja que o senhor está aqui em São Paulo e há quanto tempo o senhor está militando na área da apologética? Bom, eu sou pastor batista já há mais de 20 anos, sou pastor aqui na Igreja Batista Ágape, na Vila Rosário, em São Miguel Paulista. Estou militando na apologética já há 28 anos. Então seria desde a década de 80? Desde a década de 80, exatamente em 1984, com a chegada do ICP aqui no Brasil, eu fiz parte, praticamente da formação do ICP aqui no Brasil. O senhor está falando do Instituto Cristão de Pesquisas. Ele começou na década de 80 e o senhor começou praticamente junto. Como é que foi essa história? Bom, eu venho de uma família católica, minha mãe e meus pais católicos, e eu venho desta família. Minha mãe se converteu numa igreja batista, ela se convertendo vinha falando para mim ir para a igreja. Eu odiava crente, não tinha Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia. Então, no passar do tempo, eu tomei uma decisão por Cristo nessa igreja batista. Eu trabalhava na época na Tesouraria Geral do Unibanco. E lendo a Bíblia no metrô, me deparei com um rapaz lendo uma revista chamada A Sentinela. Esse rapaz, uma testemunha de Jeová. Então ele começou a fazer perguntas que me confundiu. Eu fiquei assim, confuso. E ele me perguntou a respeito do nome de Deus, a respeito de quem iria para o céu. Eu acreditava que iria para o céu, mas eu não tinha como provar isso para ele. Então ele ofereceu um estudo bíblico na minha casa. Eu tinha praticamente 2 meses de convertido, 2 meses de casado também, porque eu me converti uma semana antes de me casar. E aceitei esse estudo com o Reinaldo. Ele vinha na minha casa me passar as informações que ele tinha a respeito da Bíblia, de uma organização religiosa chamada Sociedade de Torre de Vigia, de Bíblias e Tratados, e eu sempre indagando. Ele fazia suas colocações, eu indagando, perguntando ao meu pastor, e o pastor me deu um livretinho chamado 15 razões porque eu não posso ser uma testemunha de Jeová. Então eu li esse livretinho, decorei esse livretinho. Quando o Reinaldo voltou, eu já não aceitava tudo de imediato, já questionava o Reinaldo, que é o nome da ex-testemunha de Jeová, desse rapaz que vinha ali na minha casa. Bom, com isso, eu então já não aceitava tudo que ele falava. Deus, neste momento, foi fazendo eu entender que aquele rapaz era uma pessoa honesta, que aquele rapaz, ele estava sendo enganado e enganando a outros. Neste momento, eu comecei a buscar mais informação sobre este grupo conhecido como Testemunhas de Jeová. E aí, rodando nas livrarias do centro de São Paulo, eu fiquei sabendo do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Fui até o escritório do ICP, lá eu conheci o pastor Natanael Rinaldi, que me deu muitas informações. Eu fiquei maravilhado com aquele trabalho. Eu tinha basicamente 3 meses de convertido, quando eu tive esse contato com o ICP. E me propus a dar meio período do meu tempo. Eu trabalhava meio período no banco, outro meio período eu comecei a dar como voluntário no ICP. Nisso, eu então fui adquirindo conhecimento, continuei tendo os estudos com o Reinaldo, e o Reinaldo vinha na minha casa. Agora, então eu já questionava, já tinha informação, já tinha como refutá-lo, ao ponto do Reinaldo dizer para mim: olha, você não quer aprender, você quer ensinar, então a gente vai parar por aqui
o nosso estudo. Eu já estava agora com a intenção de ganhar o Reinaldo para Cristo. Então ele desistiu, ele e o companheiro dele desistiram de vir na minha casa. E nesse tempo eu estava como voluntário no ICP. Ele não vindo na minha casa, eu acabei indo no Salão do Reino atrás dele. Causou um alvoroço muito grande nessa ocasião, ao ponto deles me expulsarem do Salão do Reino. Bom, eu fiquei então 6 meses como voluntário no ICP, sem ganhar um centavo, até que eu recebi o convite para fazer parte da equipe Tempo Integral. Então o diretor na época, o Paul Carden, perguntou para mim: você tem coragem de largar o banco, viver pela fé aqui no ministério? Eu disse: tenho. Conversei com a minha esposa, nós tínhamos agora 6 meses de convertido. Eu tinha também agora iniciado num seminário teológico, fazendo um curso básico em teologia, e resolvi me dedicar tempo integral ao ministério do ICP. Trabalhei então por um período de 13 anos ali no ICP. Depois, junto com Paulo Romero, nós praticamente formamos a AGIR, que é a Agência de Informações Religiosas, e aí trabalhei 9 anos com Paulo Romero e estou agora com a Fundação do CREA, trabalhando aí já há mais de 8 anos com apologética no Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas, que é o CREA. Muito importante isso que o senhor está falando, pastor Joaquim. Eu acho que você que está assistindo a gente está vendo que a apologética no Brasil tem uma história e há personagens nessa história. Estou falando isso, pastor Joaquim, porque outro dia alguém que se dizia apologista, citei alguns nomes de alguns apologistas para essa pessoa, ele falou assim: não, essas pessoas são do passado. É verdade, essas pessoas são do passado, mas na verdade não se pode ter um presente sem um passado. Então essa série que nós estamos fazendo é justamente para resgatar esse passado, porque na década de 80, onde nós não tínhamos tecnologia para fazer apologética, não tínhamos material de apologética traduzido, o senhor, o pastor Natanael Rinaldi, Paulo Romero e outros, vocês desbravaram o caminho. E isso é muito importante que quem está nos assistindo, os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, eles entendam que a apologética teve uma história árdua, difícil e consagrada no Brasil. Bom, a outra pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: como é que o senhor vê, depois de tantos anos, já 24, o senhor disse, 28, né? 28 anos, como é que o senhor vê a apologética no Brasil hoje? Bom, você falou da questão de não termos a tecnologia que temos hoje. Eu me recordo muito bem que eu, o pastor Natanael Rinaldi, Paulo Romero, nós trabalhávamos com máquina de datilografia. E quando nós compramos uma máquina elétrica com uma doação que nós recebemos, foi a maior felicidade. Então, na época, de fato, não tínhamos toda essa tecnologia. Estávamos ainda trabalhando com aquelas apostilas datilografadas e xerocopiadas, né? Então, fomos num período muito difícil fazendo apologética. Mas o Instituto era pioneiro no Brasil, não tinha um outro ministério. Tinham pessoas isoladas. Eu me lembro que na época até livros escritos, traduzidos, eram poucos. A gente tinha basicamente o livro O Caos da Seita, do Van Balen, e talvez o livro do J. Cabral, Religiões, Seitas e Heresias. Livros, claro, ultrapassados. Nesse sentido, a gente não pode fazer uma apologética ultrapassada, ainda que os apologistas eles sejam velhos, né, de apologética. É claro que as suas pesquisas elas se renovam, claro que esse apologista ele vai, de certa forma, se aperfeiçoando na pesquisa, usando os recursos tecnológicos que nós temos hoje, mas não deixamos de fazer uma coisa que desde o início nós fizemos, que é aquela apologética de campo, que é aquela apologética de tete a tete com o adepto da seita, de visitar os movimentos religiosos, porque hoje você, com o advento da internet, você está aí na frente de um computador fazendo uma pesquisa, é uma coisa. Agora, você indo visitar o adepto de seita é outra história. Então, nós entendemos hoje que a apologética,
Claro, ela está moderna, ela está avançada, ela está atualizada, mas você não pode esquecer alguns princípios que são fundamentais para todo apologista, que é de fazer uma apologética in loco, que é de ler a literatura, que é de visitar os locais de reunião dos adeptos de seitas, que é abordar os adeptos de seitas na rua, né? Então esse é o trabalho de apologética que nós estamos fazendo nesses 28 anos. E graças ao nosso trabalho de apologética, outros ministérios surgiram. Então nós louvamos a Deus porque hoje o Brasil tem inúmeros ministérios apologéticos. E isso graças a esse trabalho que a gente fez lá atrás, em 1984, que demos esse pontapé. Na sua opinião, então, pelo que o senhor está colocando aqui para nós, o senhor acha que hoje no Brasil a apologética que é feita, ela é uma apologética teórica e pouco prática? É isso que o senhor está colocando? A maioria dos apologistas fazem uma apologética teórica e não prática. Infelizmente, esta é uma realidade. Então, veja que pessoas ainda estão se baseando em informações, por exemplo, do Van Balen. É um livro que está totalmente desatualizado. Muita gente tem utilizado até o livro do J. Cabral para fazer apologética. É um livro também que está totalmente desatualizado, com informações que não são corretas. Então, a preocupação, eu diria, da apologética hoje é, de fato, a pessoa estar atualizada, é, de fato, a pessoa se basear em informações práticas, porque teóricas, muitas vezes, você não tem exatidão naquelas informações. Por exemplo, eu tenho lido livros recentes aí de escritores apologistas recentes, onde eles colocam, por exemplo, que o mormonismo é uma seita racista. Isso não é verdade. Então, por 140 anos, veja que a teologia desta igreja e a prática também era mórmon, mas a prática hoje não é racista. A prática hoje não é uma prática racista. A teologia continua sendo uma teologia racista, porque durante 140 anos a igreja afirmou que o negro era amaldiçoado por Deus. Mas veja que hoje, por exemplo, você tem dentro da igreja mórmon uma pessoa como o Elvésio Martins, que ocupa o sacerdócio que faz parte do quórum dos 70. Então, a apologética teórica que muitos apologistas fazem hoje é importante porque nós temos aí as informações na internet, nós temos as informações em livros, em folhetos, em vídeos, então tem a sua importância, mas nós entendemos que a apologética não pode ficar apenas na parte teórica, tem que ter uma parte prática também, que é para entender como pensa o adepto da seita. Se você não se colocar no lugar de um adepto da seita, você não vai ter a paixão, o zelo, o amor para poder evangelizá-lo. Quer dizer, o senhor está dizendo para nós aqui, para os nossos telespectadores, que o mundo heresiológico ele é muito dinâmico, ou seja, nós temos que estar sempre nos atualizando, dia a dia, pegando informações novas, não só de pesquisa bibliográfica, mas de pesquisa de campo, além da evangelização, correto? É isso? Correto. Veja, pastor João Flávio, eu sou assinante da Revista Adventista, nós temos sempre, eu estou adquirindo a Revista Sentinela, a Revista Despertai, a Revista Liarona. Então, o material dos adeptos de seita, nós estamos lendo esse material. Nós temos Anuário da Testemunha de Jeová, Anuário dos Adventistas, Anuário da Igreja Mórmon, que é para sabermos como as seitas estão atuando hoje. Então nós temos informação, sabemos quando vão abrir, por exemplo, um templo, sabemos quando vai acontecer a refeição noturna, sabemos quando vão acontecer os congressos, o que as seitas estão fazendo hoje. Claro, nesse sentido, você não pode se basear em informações de 1984. Então, nesse sentido, você tem que estar atualizado. Por quê? Porque eu digo até que o pior inimigo das seitas são suas próprias literaturas. Então, se você quer combater as seitas heresias, você tem que adquirir seu material, você tem que frequentar os seus cultos, você tem que dialogar com os adeptos dessas seitas. Então, constantemente a gente tem diálogo, debates públicos, constantemente nós estamos
participando dos grandes eventos que as seitas realizam, seja evangelizando, seja assistindo. É esse o trabalho que nós realizamos. Muito legal, pastor. Quer dizer, é muito importante também nós frisarmos para quem está nos assistindo que a apologética ela está, vamos dizer assim, intimamente ligada com a evangelização e a missiologia. Isso está correto? Correto. Missões, evangelização, discipulado, está tudo ligado com a apologética. Veja que a maioria das seitas, elas estão muitas vezes onde a igreja não está. Interessante porque viajando por vários países, eu pude constatar isso. Alguns lugares não tem uma igreja evangélica, mas os mormons estão ali, as testemunhas de Jeová estão ali, os Hare Krishnas estão ali. Veja, por exemplo, o caso da ex-União Soviética. Então, nos países do leste europeu, quem avançou primeiro? Quem aproveitou esse filão depois da queda do comunismo? Foram as seitas, não foram as igrejas evangélicas. Veja o caso das Testemunhas de Jeová, o caso dos mormons e até mesmo dos Hare Krishnas, que invadiram o chamado leste europeu. Eu estive em Cuba, veja que em Cuba, há mais ou menos 12 anos atrás, o número de cristãos ali era de 200 mil. O número de Testemunhas de Jeová, 70 mil. Não se esqueça que as Testemunhas de Jeová são proibidas de atuarem em Cuba. Não se distribuía literatura, não podia vender literatura como era na época. E eles, no entanto, se reuniam de uma forma clandestina e cresciam assustadoramente. Crescem assustadoramente com toda a proibição. E a igreja evangélica tem uma certa liberdade, porque existem igrejas, templos, e já no caso do Salão do Reino não existe. Então, a gente pode constatar isso, que o desafio missionário é grande, porque as seitas são um campo missionário batendo a nossa porta. Quando nós falamos que a apologética está ligada com missiologia e evangelização, é isso que a gente está querendo que você entenda. Que muitas vezes, como professor de instituições missiológicas, como, por exemplo, eu sou professor em Jocum, Avante, Missão Cairós, Missão Antioquia. Então, durante esse tempo que a gente prepara o missionário, ele vai chegar num campo que às vezes não tem uma igreja evangélica, mas ali tem uma seita. Então, ele está preparado para evangelizar o adepto da seita? Então, não tem como você separar. Ao mesmo tempo que algumas agências missionárias preparam uma pessoa 4 anos, 5 anos às vezes, se esquece, por exemplo, que o adepto de seita é um campo missionário batendo a nossa porta. Então, seitas, apologética, missões, evangelização, não tem como separar estas coisas. Não adianta, por exemplo, muitas vezes eu ouço isso no púlpito da igreja, pastores afirmarem, não, a nossa preocupação aqui não é falar sobre seitas. A nossa preocupação é falar que Jesus salva, cura, batiza e liberta. Aí eu pergunto, o adepto de seita é uma pessoa salva ou perdida? Se ele crê num outro Jesus, está seguindo um outro evangelho, então eu pergunto, é uma pessoa que precisa ou não do evangelho de Cristo? E se ele precisa, o que nós temos que fazer? Porque o papel do apologista, alguém pode pensar que o papel do apologista é apenas combater o erro. Não, está equivocado. O apologista é aquele que, acima de tudo, tem amor àquela alma perdida, porque o adepto de seita é uma pessoa que está sendo enganado e enganando a outros. É uma pessoa que Jesus derramou o sangue dele por ela. Então ele precisa ser alcançado com o evangelho de salvação. Agora eu pergunto, uma pessoa que muitas vezes não sabe o que crê, uma pessoa que muitas vezes não sabe o que ele crê, que não sabe refutar aquilo que ele crê, como vai poder evangelizar um adepto de seita? Então, requer tempo, requer dedicação, requer carinho, requer se colocar no lugar do adepto de seita. Então, hoje, felizmente, a igreja vive um evangelho mais de emoções, de oba-oba, mais uma teologia da conveniência, do que uma teologia, eu diria, de coração, uma teologia de mente, de entender as Escrituras. Então, por isso tem sido tão difícil fazer apologética no nosso país. Mas não tem como a gente desvincular missões,
evangelismo, discipulado e apologética. Nesses anos todos que o senhor tem trabalhado com apologética, conte para nós aqui uma das suas experiências mais marcantes nisso que o senhor falou, combinando a teoria com a prática da apologética. Bom, nós já sofremos inúmeros processos, né? Assim, na realidade, processo mesmo, nós sofremos um processo que foi o caso do evangelismo que nós realizamos por 18 anos na Praia Grande, na noite de Iemanjá. Então, o mês de dezembro, aqui em São Paulo, é um mês dedicado a Iemanjá, que é considerada pelos umbandistas como sendo a rainha do mar. E nesse período, na cidade de Praia Grande, todos os finais de semana de dezembro, principalmente o dia 8, que é o dia principal, neste dia eles fazem uma grande excursão de pessoas vindo de várias partes do Brasil, até fora do Brasil. Chegaram a colocar mais de 700 mil pessoas ali na praia, oferecendo sacrifícios aí aos orixás, aos guias, aos caboclos. E por um período de 18 anos, nós treinamos pessoas de várias igrejas, chegamos a ter 60 denominações diferentes, mais de 500 pessoas chegaram a participar dessa evangelização. Então nós, sempre um sábado próximo do dia 8 de dezembro, íamos com vários irmãos ali na Praia Grande para evangelizar na noite de Iemanjá. Começávamos às 8 da noite, terminávamos às 8 da manhã. Tínhamos os intercessores que ficavam numa igreja das 8 da noite às 8 da manhã orando, tínhamos os conselheiros, um grupo de irmãos que ficava afastado para aconselhar os novos decididos, e tínhamos os evangelistas, pessoas que saíam na praia evangelizando os macumbeiros e as pessoas que estavam ali interessadas também naquela festa. Então, com isso, por 18 anos fizemos esse trabalho, e a gente tinha uma média de 300 a 500 pessoas que também tomavam uma decisão por Cristo. São inúmeros os casos que poderíamos relatar de pessoas que se converteram nesse trabalho evangelístico que realizamos na cidade de Praia Grande. Bom, o que aconteceu foi que num determinado período nós colocamos um anúncio, mandamos vários e-mails para algumas pessoas que tínhamos contato, convidando essas pessoas para participarem do treinamento do LPJ, que é Litoral para Cristo. Isso caiu então na mão de alguns umbandistas. Eles entraram com uma ação na justiça, eles entraram com uma queixa, primeiro prestaram uma queixa na delegacia. Eu fui convocado, antes até mesmo do próprio treinamento, a comparecer na delegacia. Fui intimado, compareci na delegacia e respondi ali a essa queixa. O delegado perguntou se eu iria de fato fazer esse trabalho. Eu disse que iria. Ele disse que eu poderia pegar até 5 anos de cadeia se fosse fazer esse trabalho. Chegou o dia, fomos para a praia, conversei até na época com o coronel Terra da Polícia Militar, expliquei a situação para ele. Ele disse: não, pode fazer o trabalho, não vai estar, de certa forma, aí agredindo ninguém, respeitando as pessoas, o espaço delas, com toda essa orientação e também com uma autorização da Secretaria da Segurança Pública. Fomos à praia, fizemos o trabalho da evangelização. Graças a Deus, várias pessoas tomaram uma decisão por Cristo, e quando eu voltei, depois de algumas semanas, recebi uma intimação para comparecer no Fórum Criminal da Barra Funda. Me lembro muito bem disso, que eu fiquei preocupado, porque, e agora? Nós não temos recursos, como é que eu vou arrumar um advogado? E na época, nós conseguimos um advogado tributarista que se colocou à disposição para nos ajudar. Fomos à audiência e ali o juiz então disse: vocês foram agredir as pessoas, vocês foram atacar as pessoas, atacar a imagem que eles adoram. Eu disse: olha, quem é Iemanjá? Iemanjá não é um personagem real, é uma lenda, um conto de fadas, é um mito, né? Então o juiz disse que nós estamos vilipendiando a imagem e queria de qualquer jeito que eu fizesse ali uma audiência conciliatória, que eu assinasse um termo. Eu assinei esse termo. Depois a gente acabou caindo em si, dizendo: não, peraí, eu assinando esse termo, eu estou assumindo
a minha culpa. E então entramos com ação, depois conseguimos um outro advogado criminalista, conseguimos então reverter o quadro e graças a Deus isso não foi adiante, graças a Deus esse processo foi arquivado. Então por causa disso, durante muitos anos a gente não pode mais agora ir evangelizar na praia, mas o nosso trabalho, eu me lembro muito bem disso, nós fomos em Aparecida e estávamos ali no dia 12 de outubro em Aparecida, juntamente com a Jocum, evangelizando, e tivemos a experiência ali de ter algumas pessoas sendo detidas. Então, caso como esse de detenção, ser levado para uma delegacia, para uma viatura, são inúmeros os casos que a gente tem para contar no Congresso da Testemunha de Jeová, na inauguração do Templo Mórmon, ou até mesmo em Aparecida, ou na praia. É o nosso trabalho. Então a gente tem inúmeras experiências como essa que a gente teve aí, que teve uma repercussão internacional. Por quê? Porque nada mais foi do que uma perseguição religiosa. Veja que nós estamos, você que está nos assistindo aí, nós estamos vivendo no Brasil uma certa, vamos dizer assim, não só perseguição, mas um rechaçamento da liberdade de expressão. Então nós temos agora dificuldade em falar de Jesus para as pessoas. E é óbvio que falando de Jesus, nós temos que falar a verdade. E a verdade, às vezes, inclui dizer o seguinte: olha, Jesus é o Salvador e Iemanjá não é a Salvadora. Ela não pode salvar. O senhor entende também que o Brasil tem sofrido, vamos dizer assim, um estreitamento da liberdade de expressão nessa questão da área da apologética, pastor Joaquim de Andrade? Veja que, eu diria, não só o apologista, o pastor, o crente em geral, né? Ele tem que saber os seus direitos. E quando nós, muitas vezes, reivindicamos os nossos direitos, então a gente é chamado de brigão, a gente é chamado de encrenqueiro. Veja, a liberdade de ir e vir é para todos. Nós queremos que essa liberdade de expressão, queremos que essa liberdade religiosa que temos hoje no nosso país, o Brasil é um país laico, então nós entendemos que as autoridades não devem interferir nessa questão. Mas, infelizmente, as coisas tendem a fechar um cerco contra a evangelização, contra o direito de pregar a palavra de Deus que nós temos, de defender nossas convicções. A tendência, infelizmente, pastor João Flávio, é essa, que o cerco cada vez mais vai ser fechado. Por causa disso, as igrejas vão deixar de fazer o trabalho que deveriam, os apologistas vão ser perseguidos, essa é a tendência natural. Então, veja, nós estamos remando contra a maré. Você falar, por exemplo, até que determinada pessoa pertence a uma seita, hoje já é encarado isso como sendo pejorativo. Hoje, dependendo, isso já pode ser movido uma ação de difamação. Por quê? Porque hoje, por exemplo, os chamados apologistas acadêmicos dizem que você não pode nem usar esse termo, que esse termo é ofensivo. Então, com isso, vai diminuindo o nosso espaço. Com isso, vai diminuindo a atuação de pessoas, por exemplo, que têm medo de ser preso. Então, hoje, você pregar contra o homossexualismo, não contra os homossexuais, mas contra o homossexualismo, pode dar cadeia, pode ser preso. Aí eu pergunto, nós evangélicos entendemos que temos o direito de ir e vir, de pregar o evangelho, quer dizer, de ter o seu ponto de vista relacionado à teologia, relacionado à crença, relacionado àquilo que o grupo religioso prega. Você não deve atacar as pessoas, você deve atacar, sim, as ideias. Então, a apologética prática é aquela que vai contra o erro, não das pessoas, mas das ideias que aquela pessoa tem. Então, com isso, nós entendemos que a cada dia vai ser mais difícil fazer apologética e pregar o evangelho num país onde as leis tendem, infelizmente, a ser mais rígidas. Lamentável. Bom, vamos comentar também, pastor Joaquim de Andrade, os seus projetos para esse novo ano. Estamos iniciando agora o ano de 2012. Queria que o senhor falasse um pouquinho dos seus projetos, de alguns projetos do CREA, e quais são os alvos a serem alcançados agora. Bom, nós temos um projeto, primeiro, que é do site. Então, queremos aperfeiçoar o nosso site. Nós temos um site
que está aí na internet, trabalhamos com serviço voluntário. O Ministério Apologético é um ministério árduo, é um ministério dificultoso, é um ministério que muitas vezes os pastores não vão querer apoiar. Então, veja, apoiar, por exemplo, um trabalho de alguém que está evangelizando na Cracolândia é fácil. Apoiar um trabalho de alguém que está evangelizando, por exemplo, moradores de rua, menores abandonados, é fácil. Agora, apoiar um ministério, apoiar uma obra missionária, que nós estamos combatendo o erro fora e dentro da igreja, é muito mais difícil. Então, nós queremos, por intermédio do site, porque entendemos que ainda tem pastores sérios, ainda tem igrejas sérias, igrejas comprometidas com a verdade. Então, nós queremos alcançar essas pessoas. Queremos que essas pessoas venham fazer parte dessa defesa da fé, dessa batalha pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Queremos aperfeiçoar o nosso site, queremos publicar livros este ano, queremos estar produzindo vídeos, produzindo CD. Então essa é a nossa proposta. Queremos fazer cruzadas evangelísticas como sempre fizemos, por exemplo, na noite de Iemanjá, no dia 12 de outubro, na parada, no dia do orgulho gay, juntamente com agências missionárias, juntamente com a igreja evangélica, queremos alcançar os perdidos. Esse é o nosso maior objetivo. Queremos ter também o nosso escritório, porque hoje o CREA está funcionando aqui na minha casa, então nós não temos um escritório. Queremos ter um escritório, um local que nós podemos receber, por exemplo, você que vem de Ribeirão Preto, que vem de Curitiba, que vem de Minas Gerais ou de qualquer outra cidade. Então temos uma biblioteca com 4.000 livros, queremos tornar isso disponível para as pessoas, para os estudantes de teologia, para os estudantes de apologética. Queremos, e esse ano, se Deus quiser, nós vamos começar um seminário específico só voltado para a apologética. Então esses são alguns projetos que nós temos para este ano. Claro que contamos com a sua ajuda, contamos com a sua oração, contamos com a sua participação, contamos com a sua doação, porque não tem jeito, se não for com a ajuda tua, nós não vamos executar todos esses projetos que temos. Diante de tantos projetos que o senhor colocou aí, para terminar, né, antes da sua conclusão, mais uma outra pergunta que me veio aqui na mente. O senhor entende hoje que a igreja brasileira ela tem colaborado a contento com a apologética e como ela poderia fazer para colaborar mais? De novo, eu disse que tem pastores comprometidos com a apologética e igreja. São raros, são raridades, encontrar uma agulha no paeiro, né? Infelizmente, essa é a realidade. Mas nós entendemos que a igreja evangélica ela precisa se voltar para essa área. Por quê? Por causa do relativismo, por causa do ecumenismo, por causa do avanço das seitas. E apologética nós não podemos fazer sem o apoio da igreja. Eu não posso fazer apologética sozinho. Você não pode fazer apologética sozinho. Então nós precisamos do apoio da igreja. E infelizmente a situação da igreja hoje no Brasil e em vários outros países não é só no Brasil. Então hoje uma igreja que está pregando um evangelho mais, eu diria, de comodidades, mais aquele evangelho, né, de beneficiar as pessoas, o evangelho de o mais importante é ter do que ser. Então essa igreja que está pregando esse evangelho, claro que não vai querer apoiar um ministério como o nosso, mas igrejas que estão comprometidas com a verdade, com o evangelho puro e simples, é com essas igrejas que nós queremos contar com a ajuda delas. Pastor Joaquim, para concluir, em primeiro lugar eu quero agradecer ao senhor por essa entrevista. Sei que o senhor tinha muitos afazeres hoje, mas você deu esse tempo para nós aqui. Para concluir, eu queria que o senhor fechasse com uma palavra para os nossos telespectadores, para quem vai assistir esse DVD, e também colocasse o seu contato, seu e-mail, para que, se alguém quiser entrar em contato com o senhor, pudesse diretamente falar com a sua pessoa. Pastor João Flávio, eu agradeço em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar, eu agradeço ao CACP, né, que é esse grande ministério
que tem ajudado tantas pessoas, que tem despertado tantas igrejas no Brasil, né, e fora do Brasil também. Então eu sou grato a Deus pela parceria que existe. É até bom a gente aproveitar esse espaço e dizer que os ministérios apologéticos, eles não estão aí competindo entre si. Não existe uma concorrência entre qual ministério é melhor, qual é pior. Nada disso. Nossa proposta é estarmos unidos, e eu dou graças a Deus por termos essa amizade ao longo dos anos, por fazermos palestras, seminários juntos em diversas igrejas, em várias ocasiões, e eu entendo que a apologética e o ministério apologético tem que estar unido. O nosso inimigo é comum, né? Nós temos um inimigo comum, que é o diabo, e que são aí, eu diria, os grupos religiosos que estão pregando um falso evangelho. Então, o meu conselho é que você, que está assistindo agora esse vídeo, se dedique ao estudo da Bíblia. Procure saber aquilo que você crê. Procure saber o porquê que você crê em determinadas coisas, como, por exemplo, na Bíblia. Por que a Bíblia é a palavra de Deus? O que é a doutrina da Trindade? O que é o nascimento virginal de Cristo? Cristo ressuscitou fisicamente? Procure saber as doutrinas básicas da fé cristã. Seja um defensor da verdade. Não compactue com o erro. A Bíblia diz para nós rejeitarmos as obras infrutuosas das trevas. Não só rejeitarmos, mas também advertirmos outros para que não venham cair no erro da falsa teologia, no erro de uma prática não cristã que muitas vezes está dentro da igreja. Então nós, do CREA, do CSP e de tantos outros ministérios apologéticos que temos hoje no Brasil, estamos à disposição da igreja. Para quê? Em primeiro lugar, para ensinar a igreja. Muitas vezes o pastor não tem condições de estar aí pesquisando sobre seitas e heresias. Ele tem tanta preocupação, aconselhamento, pregação, ele tem tanta ocupação dentro da igreja que ele não tem condições de ter o preparo que nós temos. Para isso Deus nos chamou, para irmos na tua igreja, darmos um estudo à luz da Bíblia sobre o que eles creem, como evangelizar o adepto da seita. Então nós estamos aqui para preparar as pessoas para ganhar o adepto de seita para Jesus e também prevenir o rebanho sobre o perigo do lobo, porque o lobo vem vestido em pele de ovelha. Então, com isso, nós queremos mostrar, né, quem é lobo e quem é ovelha. Tirar a capa desse lobo vestido em pele de ovelha. Então, nosso papel é esse, estamos disponíveis, tanto o CREA como o CSP ou qualquer outro ministério apologético sério, está aí para ajudar a igreja. Então você pode entrar em contato conosco. Nós temos um site na internet que é www.creabrasil.com.br. O meu e-mail é joaquimcrea@uol.com.br. Nós estamos em São Paulo, mas estamos disponíveis todo o Brasil e todo o mundo. Aonde nos convidar, nós vamos aí levar o Evangelho de Jesus Cristo, combater o erro e, acima de tudo, amar aqueles que estão perdidos nas seitas e heresias. Então, se você quiser, podemos realizar uma palestra na tua igreja, podemos realizar uma conferência, um seminário, ou na sua agência missionária, treinar os missionários, no seu seminário teológico, dar uma aula aí de apologética, defendendo a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Estamos à inteira disposição da Igreja Evangélica. Sr. Joaquim, muito obrigado. Tenho certeza que foi muito esclarecedor e os nossos ouvintes, telespectadores, irão aprender muito com essa entrevista. Muito obrigado. Deus abençoe.